Oi, tudo bem? Tudo bom, Cris? Boa noite. Boa noite. Eu vi lá que você se inscreveu no nosso curso gratuito. Vi. Oi. Aprender. Você recebeu algum conteúdo da Sandra? Não sei se você entrou Não. na lista de transmissão, recebeu o conteúdo, Mas recebo sim. os links de vídeos. Sim, tô recebendo. Esse curso ajuda bastante gente. Tem mais ou menos 1.600 inscritos nele até agora, nesse curso gratuito. É muita gente. Isso assim, se o pessoal prestar atenção direitinho, Milton, são 18 dias de conteúdo. Todo dia tem uma playlistzinha pequenininha com vídeos, né? Você viu? E os 3 dias depois são sessões de quase 2 horas de aula. Entendi. Tem bastante conteúdo. Só que o pessoal, às vezes, porque é gratuito, às vezes não leva muito a sério. Mas É, aí, não. Eu mas aí sei cada disso. um com seu cada um, né? É, com certeza. E aí, Sandrinha? Cadê ela? Oi, gente, boa noite. E aí, Sandrinha? Boa E aí? noite. Cadê meu Deixa eu mandar sobrinho? mensagem lá para gente. Seu sobrinho? Oi? É meu O filho. neném É meu neném. É a coisa mais fofa. é mesmo? Tá com que É, idade ele, Nil? tá há 3 meses e meio. Parece que já tem um ano. Ah, Não, ele tá essa usando roupa idade de começa. um ano já, Sandra. Ele tá usando roupa de neném de 12 meses. É mesmo? É, E nessa fase agora começa a reconhecer o pai e a mãe, assim, começa a rir, isso, não tá é? desse jeito. A gente faz, eu vou lá correndo para abraçar ele, ele já me vê, já começa a abrir a gargalhada. É assim mesmo. É a hora que a gente se derrete. Deixa eu mandar uma mensagem para esse povo. Leita, Sandro. Tá aqui. Tá bem. Que é que não é descaso Mandei dela? mensagem. E CPS é o quê? Oi? Consegue colocar o seu celular assim? Não é o meu celular, né? Isso aqui é um Oi? virtualizador de celular. Você virtualiza um celular. É um aplicativo que a gente APK, né? Que é aqueles aplicativos que você instala em Android, que chama Android Studio. Aí você pode virtualizar um celular lá dentro. Você pode instalar qualquer celular. Pode instalar um Samsung, um Motorola, você pode instalar vários celulares, entendeu? E aí para você testar o Uhum. aplicativo, aí a gente roda ele para dar uma aula. Aí eu estou rodando aí um Motorola, um celular da Samsung, um Samsung mesmo. Samsung A23, acho mesmo. Aí você funciona ele normal, né? Com os botãozinhos, tem tudo. Ó, o pessoal entrando aí. Vamos começar então? Vamos. Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí mais um Encontro Ped, na aula 2 do Milton. Ele já chegou arrasando aqui, mostrando o celular, ele estava explicando aqui como que ele coloca. Eu já achei que era o celular dele, a inocente. Aí ele estava explicando
entendi, entendeu? Entendi nada, mas tá bom. Ainda bem que você está aí para explicar para gente. Não, Bom, tranquilo. Fica à Então, vontade, obrigado. Milton. Casa é sua. Obrigado. Obrigado. Obrigada por estar aqui, viu? Nada que isso. Então, gente, boa noite, tá? Para quem assistiu aula um, né, isso aqui já é um complemento da aula um, onde, basicamente, para quem não viu, né, é bom a gente ver de novo. Sei que é uma carga de informações muito grande, tá? Devido à aula um, que a gente faz todo um tutorial ali da criação do Night Scout, configuração do Xtrip e instalação do APS, tá? Então, assim, é uma aula longa, com muitas informações. Hoje eu acredito que seja um pouco mais curta, porque a gente vai pegar um APS já funcionando, né? Visto que, aí eu vou começar aqui a mostrar para vocês, que você tem já um Xtrip recebendo a glicemia, tá? Então, peguei aqui um Xtrip qualquer, uma pessoa qualquer, então ele está recebendo a glicemia, está com 171 agora, com setinha caindo, tá funcionando, né? E preparado justamente para quê? Para que ele converse com o Night Scout, para mandar justamente as informações e para enviar também do Xtrip para o APS, tá? Como a gente conversou na aula passada. Então, lembrando o que que você tem que fazer. Você tem que vir aqui nos três tracinhos, configurações que a gente fez na aula passada, né? Dentro aqui de configurações, você vem aqui em envio para nuvens, né? Sincronização Night Scout e você configura toda essa parte, tá? Tá desconfigurada justamente por conta daquelas glicemias estarem aparecendo daquele jeito lá, tá? Então, eu desconfigurei só para essa aula de hoje. E dentro aqui de configurações entre aplicações, você liga esse transmitir localmente, você marca esse enviar glicose mostrada e esse identificar receptor, a gente coloca justamente essa informação, né? info.netscout.node.aps vai ser justamente a informação que a gente vai fazer com que o Xdrip converse com o APS diretamente, tá? Então, o mesmo valor de glicemia que eu tenho lá no Xdrip vai estar aparecendo aqui no APS, né? Ah, ele está com um delayzinho aí de 7 minutos, né? Mas ele, de fato, de 5 em 5 minutos, ele vai aparecer a glicemia da mesma forma que aparece no Xdrip, tá? E aí, quando você já tem essa comunicação, essa resolução de recebimento de glicemias, nós temos agora, de fato, um ambiente do APS, né? Onde não é novidade nenhuma que esse valor principal aqui, maior, né, é o valor de 171, que é o valor da glicemia. Eu chamo a atenção para esse alertazinho aqui amarelo que ele aparece, né? Ele é uma informação que está falando que a glicemia ele está vindo de uma fonte, vamos dizer, não confiável. Por que não confiável? Porque ele vem de um sensor livre, né? Infelizmente, ou felizmente que seja, né, no Brasil a gente só tem a autorização por enquanto da comercialização do Libre, tá, para uns sensores que você compre avulso, né? A não ser que você use Meditronic, né? Que aí a Meditronic tem a venda do sensor da Meditronic que conversa com a bomba Meditronic. Mas hoje você só tem a opção de conversar, de comunicar de você comprar um sensor contínuo do Libre nas farmácias, né? E só que o APS ele não gosta do Libre 1, né? Que é o que está comercializando. Tá? O Libre 1 ele tem um fator de erro um pouco chato, um pouco alto, e o APS já avisa que ele não tem um valor de glicemia bom, tá? No momento que ele aparecer que está cortado aqui, é porque ele fica, a partir de 9 minutos, ele vai dar essa informação aqui de glicemia há muito tempo sem receber, tá? Vou dar uma consertada nisso daí.
Bom, tem a setinha de tendência, quanto tempo a gente tem aí desde a última leitura. Nós temos esses valores de deltas, que são deltas justamente de... O primeiro delta é a delta da última leitura para essa leitura, né? Então, quanto está mudando o meu valor da glicemia? O delta 15 é o quanto está mudando a glicemia dessa última leitura dos últimos 15 minutos e do delta 40 da última leitura até os últimos 40 minutos. Milton, por que que isso é importante? Porque você vê um cenário, né, de como está vindo sua glicemia. Sua glicemia está caindo muito forte, sua glicemia está caindo muito rápido, ou está caindo lentamente. Então, é justamente um cenário. Bom, aí teve uma atualização agora de glicemia, tá? Então, é uma glicemia que está caindo muito rápido, né? Está caindo aí o delta de -12, tá com uma setinha caindo para baixo, né? E todas as outras informações. Temos aí uma visão de 20:41, que é o horário local, né? E aqui que é os valores mais interessantes, tá? Que aí a gente tem uma estimativa de valores de insulina ativa on-board, né? O quanto de insulina a gente tem no corpo. Temos o trigo, que seria o quanto de carboidrato ativo você tem no corpo, né, do diabético. Essa setinha roxa, que seria o quê? A sua basal. Como a gente fez a primeira instalação com modo de caneta, né, é uma basal contínua, visto que você toma ela num certo horário e você tem uma absorção continuamente para um corpo, né? Então, ele coloca, o APS, ele coloca uma certa absorção contínua. Milton, por que que o valor está 1,04? Lembrando lá da nossa instalação da aula passada, nós colocamos que o diabético, no caso, se não me engano, ele estava tomando 25 unidades de insulina de basal em um dia. Aí, se você pegar 25 e dividir por 24 horas, você tem um valor de 1,042. Aproximando, aí eu coloquei 1,04 de unidades por hora de basal que ele consome. Se for bomba, né, no momento da aula da bomba, ele vai ver quanto isso vai mudando. A bomba, automaticamente, ela consegue aumentar ou diminuir, assim como a bomba da Medtronic também, né? Nós temos essas duas setinhas azuis, né, que é uma setinha interessante para quem usa bomba, que é justamente uma relação e uma troca de fator de sensibilidade em relação ao quanto eu tenho de insulina ativa e o quanto eu tenho de carboidrato ativo. Se eu tenho um valor próximo a 100, ótimo. Ou seja, o quanto eu tenho de insulina ativa em relação ao quanto eu tenho de carboidrato ativo, está bom. Então, eu estou aplicando uma quantidade boa de insulina para o tanto de carboidrato que está sendo absorvido. Mas isso não é vamos dizer assim, uma taxação de você mudar sozinho o seu valor de fator de sensibilidade. Isso é uma sinalização de que você, às vezes, pode ter insulina demais para pouco carboidrato ou insulina de menos para muito carboidrato. Então, quando esses valores aqui mudam de 100, né? Então, quando você está lá, sei lá, 130%, ou seja, você está 30% a mais do seu fator de sensibilidade. Então, quando você tem um fator de sensibilidade muito acima, você tem aí um histórico, é uma grandeza inversamente proporcional, né? Então, se o fator de sensibilidade está a mais, eu tenho mais carboidrato e pouca insulina. E quando você tem esse valor aqui abaixo de 100, eu tenho muito mais insulina do que carboidrato. Então, ele vai te sinalizando, mas não é para você fazer alterações no seu perfil, do seu fator de sensibilidade sozinho. Isso são momentos que eles vão acusando, ele vai percebendo o que está acontecendo na absorção.
é momento para você somente aprender e sinalizar. Talvez seja um momento de você anotar, falar assim, ó, antes do almoço, eu estou tendo muita insulina e pouco carboidrato. Ó, eu estou tendo, depois do almoço, muita carboidrato e pouca insulina. Então, ele vai te sinalizando justamente com essa porcentagem aqui. Abaixo, logo abaixo aqui, nessa barrinha, nós temos uma barrinha aí de status, né, de bomba, tá? Então, para quem usa caneta, não faz tanta importância, né, desse status aqui, mas para quem usa bomba, vai ser importante, tá? Logo abaixo a gente tem um gráfico, né, um gráfico básico, que é em relação à curva glicêmica, né, que vem lá do X-Trip, né, ele é resgatado de fato do X-Trip, e esse gráfico, né, a gente consegue fazer algumas coisas, como, por exemplo, aumentar o zoom, diminuir o zoom. Clicando nessa setinha aqui, a gente pode aumentar ou diminuir a escala do gráfico, né? A gente pode botar aqui de 6 horas, 12 horas, 18 horas ou 24 horas, tá? Você pode fazer à vontade. Você pode colocar aqui os tratamentos que está acontecendo no momento, né? Então, estou comendo carboidrato, estou ingerindo alimentos, são tratamentos. Basais, que são justamente a parte aí que ele fala de o quanto de basal você está sendo consumido aí no tempo. A atividade da insulina, tá? E você pode adicionar gráficos. Então, os gráficos aqui, você vai adicionando os gráficos embaixo, você pode colocar mais gráficos para te dar mais informações, do tipo, quanto de insulina a bordo eu tenho, quanto de insulina absoluta eu tenho no corpo, quanto de carboidrato ativo no corpo eu tenho. Então, isso aqui é interessante marcar, e você tem justamente a criação aqui de um outro gráfico embaixo. Vou marcar aqui para a gente ver justamente esse gráfico aqui embaixo que eu acabei de criar. Bom, embaixo, aqui nós temos os botões, né? Esses botões aqui, de fato, são os botões de ações, né? Que você vai informar justamente insulina, carboidrato e uma calculadora aí que, de fato, que eu brinco, que de fato que é o botão que a gente aperta tanto que chega a afundar a tela do celular, né? E tanto a gente, de fato, usar, né? Então, lembrando aqui que a gente está aqui com um perfil de uma pessoa, né, que eu criei semana passada, né, lembrando que o perfil não é fixo, você pode alterar o perfil, não tem problema, tá? O médico pode alterar. Então, para alterar, basicamente, a gente vem aqui nas opções da esquerda, vem aqui no perfil, você vai ver, né, o quanto aqui você tem do dia, insulina, carboidrato, né? Quanto aqui está configurado, quanto a gente tem de fator de sensibilidade, quanto a gente tem de basal. Então, a gente pode aqui alterar à medida que você deseja, tá? Visto que você pode alterar o perfil, você vem lá, altera o perfil, ativa o perfil, tá? Deixa eu voltar aqui rapidinho, esqueci de mostrar isso. Depois de você alterar qualquer coisa, insulina, carboidrato, fator de sensibilidade, basal, você vem aqui e ativa o perfil novamente, tá? Caso haja alguma mudança. Voltando aqui, então esses valores aqui, ele vai puxar justamente o seu perfil, assim como a glicemia. Então, para quem não está entendendo aqui, esse botão de ações são basicamente insulina, carboidrato, calculadora. Insulina, eu brinco e falo, né, que é uma insulina que você vai dar, né, para o diabético, você vai tomar para o diabético, uma insulina por sua conta e risco, né, que é uma insulina que você está tomando pelo seu cálculo, sem usar o cálculo do APS. O carboidrato é uma quantidade de carboidrato que você está comendo por sua conta e risco, né? Por você querer comer uma certa quantidade de carboidrato e não tomar insulina, tá? Porque a calculadora, ela é uma associação
de valores, porque você tem que formar o carboidrato, ele vai te dar a dosagem de insulina. Então, é uma associação. Eu dou carboidrato e eu vou te dar a quantidade de insulina. Então, a tela da insulina é basicamente essa tela, tá? E você vai colocar aqui, eu quero tomar meia unidade, uma e meia unidade. Simplesmente eu boto aqui a quantidade, dou OK, ele vai te fornecer justamente essa quantidade de insulina. Ah, carboidrato. Aqui dentro de carboidrato, eu vou falar quanto de carboidrato eu estou comendo. Então, por exemplo, vou comer 15 gramas de carboidrato. Eu aqui coloco somente o carboidrato e dou OK. Eu sei que tem mais opções aqui em cima, viu, gente? Mas a gente vai fazer isso aí com o tempo na aula avançada, que a gente vai, né, explorar melhor isso aí e falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Ah, e aí nós chegamos justamente ao fator calculadora, né? Calculadora é justamente uma calculadora de fato, né, que vocês vão usar e vão, de fato, calcular a dosagem de insulina de acordo com a sua alimentação. Ou até mesmo sugestões. Você pode receber algumas sugestões. Então, quando você clica a primeiro momento, você abre, né, essa tela, né, esse quadradinho. Só que esse quadradinho, assim, eu não gosto muito, tá? Eu prefiro o detalhado. E para ver o detalhado é clicando nesse olhinho aqui. Quando você clica nesse olhinho, você tem justamente toda uma explicação, um motivo daquilo que você está comendo ou tomando de ação. Lembrando que como é um APS, né, o APS ele tem uma carga de inteligência artificial por baixo dele, que ele é capaz de ver a sua tendência futura da sua glicemia, né? Então, para isso, você tem que vir aqui e marcar esse campinho tendência. IA é o quanto de insulina ativa tem no seu corpo, então ele está levando em conta. E o CA é o quanto eu tenho de carboidrato ativo no seu corpo, ele também está levando em conta. Então, com todas essas informações, ele vai te dar uma regulagem o quanto você tem que comer ou quanto você tem que tomar de insulina. Então, no momento aqui, nós temos uma glicemia de 137, tá? E aí você vê aqui, ó, embaixo, glicemia 137, fator de sensibilidade 60, tá? Porque ele puxa lá do perfil. Qual é a tendência futura de 15 minutos? A glicemia ainda vai cair menos 17, tá? Então, ele não precisa de tanta insulina. Então, aqui, com glicemia de 137 e o fator de sensibilidade de 60, você precisa tomar 0,45 unidade de insulina. Só que, como a tendência é de queda, você não precisa tomar isso tudo, você precisa tomar menos 28. Então, ele vai fazendo a soma e a subtração, vai vendo o quanto de insulina ativa você tem, quanto de carboidrato ativo você tem. Você faz toda essa conta de soma e subtração, e ele vê que, com essa diferença de 0,45 subtraindo 0,28, vai dar praticamente 0,12 unidades de insulina. E isso na caneta você não consegue tomar, né? Você não consegue tomar. Então ele prefere falar para você, não preciso de nada, nem de carboidrato e nem de insulina. Por isso que está zerado. Mas Milton, se eu fosse de fato fazer uma alimentação, sei lá, vou, vou jantar, vou comer 35 gramas. Simplesmente eu digito. Em carboidrato, eu faço 35 gramas. Digitando 35 gramas, aí ele vai levar em conta. Bom, minha glicemia é 137, minha tendência é de queda, minha insulina ativa é zerada, meu carboidrato ativo está zerado, mas eu estou comendo 35 gramas e meu IC, minha relação insulina-carboidrato é 30.
então eu preciso de 1,17 unidades de insulina. Fazendo essa conta aqui agora, e aí só somando com 0,12, 0,13 de diferença aqui, com 1,17 unidade de insulina, aí ele faz a conta que agora eu preciso de aproximadamente 1,5 unidade. Milton, eu não concordo. Eu acho que 1,5 está pouco. Posso fazer a correção? Eu posso ficar aqui tentando aumentar no carboidrato? Não. Para o APS, gente, é importante você colocar o valor de carboidrato verdadeiro que você está comendo, mas existe um campo aqui chamado de correção, que você pode gerar uma correção em cima daquele valor de insulina. Então, eu posso adicionar um pouco mais de insulina. Tipo, vou adicionar mais meia unidade de insulina. Então, em vez de tomar 1,5, agora vou tomar 2. Por minha conta, porque eu estou corrigindo. E isso, gente, incrivelmente, quando você faz todos esses manuseios, você gera um histórico, né? Esse histórico, ele é gravado lá no Nightscout, que a gente fez lá na primeira aula. Então, vai gerar um histórico de que você comeu 35 gramas e você tomou 2 unidades, por exemplo. Quando você faz justamente esse histórico, você tem essa marcação, você vai gerar justamente um histórico para que seu médico consiga visualizar justamente esse histórico, tá? Então, quando você de fato coloca o OK aqui, né, ele vai perguntar se deseja mesmo e vai fazer a marcação lá. Mas antes de fechar isso daqui, né, hora do carboidrato. Muitos aqui não aproveitam essa função, né? Mas é uma função interessante para quem, principalmente quem toma insulina rápida, mas não as ultra rápidas, né? Que é a Fiasp que você tem hoje no mercado brasileiro. Né? Então, às vezes você toma uma insulina um pouco mais lenta, que você tem que esperar 10, 15, 20 minutos, né? E isso aqui é um recurso que você pode marcar, gerar um alerta no celular, e você pode colocar aqui, eu quero esperar 15 minutos. Quando eu der o OK, o que que acontece? Ele vai te falar, tome a insulina, e daqui a 15 minutos ele automaticamente vai gerar um alarme no celular avisando, é hora de comer. Então ele consegue justamente gerir melhor isso daí, para você não esquecer de o tempo passando e você não alimentando e levando uma hipoglicemia. Então, você tem todo esse manuseio dentro do APS. A calculadora, de fato, ele é uma função muito importante, porque, de fato, é o que você mais usa, né? Ele é o recurso que você pode mais usar. Lembrando que a correção aqui, gente, eu coloquei mais meio, né? Mas você também pode reduzir a insulina, tá? Porque o original é tomar 1,5, mas eu posso reduzir menos meio e tomar somente, por exemplo, 1 unidade, com aquele valor de carboidrato. Mais alguma dúvida aqui, gente, nessa tela? Essa tela, de fato, assim, é o principal do APS, tá? Ele é uma tela de calculadora que você vai calcular o quanto de insulina você toma de acordo com o seu valor de carboidrato que você está comendo. Então, vou para uma pizzaria e vou comer 60 gramas de carboidrato, né? Então, se você colocar uma quantidade maior de carboidrato, ele automaticamente vai te falar, né? Então, essa tela é extremamente importante e é de fato o que você mais utiliza, tá? Então, Professor, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem está falando é a Daniele. pois Eu é, acho que eu vou precisar assistir a outra aula melhor para entender melhor. Mas esse é um aplicativo que se. Qual o nome desse aplicativo? Porque meu filho usa o Libre, usa Fiasp e Lantus, né? sim. Hoje está usando 20 de Lantus e a proporção está mais ou menos assim, usando 6, 7 UI. E aí, Então, assim, como. ele é um aplicativo, como eu expliquei na primeira aula, é um aplicativo de gerenciamento de insulina e carboidrato que você pode ter no momento que você usa um sensor contínuo, o Libre, que você tem um transmissor, que é o Bubble ou o Miau Miau, para você receber esse valor de glicemia o tempo todo. E assim você podendo gerir o que você está comendo para o quanto você tem que tomar de insulina. Eles Mas o chamam nome, professor, é esse Andro- app
APS, é esse? APS, isso. Nós estamos disponibilizando a versão 3.02, que é a versão mais nova que você tem para usar, né? Ele é grátis, tá? Eu, inclusive, esqueci de passar para a Cris, eu não sei se eu passei, né? Para deixar disponível para vocês. Você pode instalar, ele somente roda em Android, ele precisa do Xtrip também, né? Ele precisa funcionar no Xtrip. Ah, Entendeu? então quem tem iPhone não consegue ter acesso. Não, não, somente Android. Legal, tá. Ah, então, Mas aí, nesse caso, só um minutinho. Ô, sim, Daniele, você pode arrumar um celular baratinho, não pode não, Milton? Um Android pode, baratinho para ele pode. Inclusive, eu ficar tenho dois, funcionando? né? Eu tenho um Android, que tá o meu aqui, e meu iPhone. Meu iPhone aqui, o pessoal. Então, o principal de trabalho está aqui e minhas coisas de diabetes estão nele. Legal, bom demais. Eu estou encantada com isso, porque, poxa, fazer essa relação aqui É porque às vezes a gente acaba errando, né? Acha que está ingerindo a quantidade de carboidrato para aquela refeição e faz insulina a mais, né? Mesmo tendo ali, tentando fazer o correto. E muito E legal isso. ele facilita muito porque, além do que ele fazer a conta, né? Para você ali em segundos, em milissegundos, né, fazer a conta, ele vê a sua tendência futura. Se você usa o Sim, Libre, se você tem o uso do Miau Miau, do transmissor, ou até mesmo um sensor, e você pode ter vários sensores hoje que já vem com transmissor, né? Se Deus quiser, logo, logo o Libre 2 está vindo aí, que graças a já tem o transmissor, e você Deus. pode ter o monitoramento até futuro, né? Ele já faz um cálculo futuro, né, para o APS. Então, ele é, sim, uma mão na roda, né, para quem sabe, claro, contar carboidrato, para quem sabe fator de sensibilidade e para quem tem o Libre com o transmissor, né, que é o Bubble ou o Miau Miau. Então, ele é um aplicativo extremamente importante, né? Então, primeira aula a gente falou a parte de instalação, segunda aula é usando, né, de fato. Fechou? Então, ah, tá desligado aí. Não sei quem tá falando comigo. Tá desligado aí o áudio. Não sei. Não, Tô acho só. que não tem ninguém falando, não. Ah, tranquilo. Então, esses botões são botões de ações rápidas, né? E eles são importantes justamente no uso. Bom, a gente tem aqui um quarto botão, que eu já até coço a cabeça, que eu não sei por que, que o APS já traz esse botão de calibração. Atenção, tá? Para quem usa o transmissor com Libre, o Miau Miau com Libre, ou o Bubble com MIB, você sabe que o responsável de fato de calibrar é lá no Xtrip. A calibração nunca é feita no APS. Você pode gerar do tipo assim, eu quero fazer uma marcação de calibração. Você pode fazer aqui e calibrar. Você pode vir aqui e calibrar, mostrar assim, ó, minha calibração não é 148, é 160, por exemplo, de valor de glicemia. Só que isso, gente, não muda nada a curva, não muda nada o histórico, tá? Então, assim, é um botão que eu acabo não usando nunca, e, de fato, a calibração eu só faço no Xtrip. Para quem usa o Xtrip com o transmissor, já sabe que você vem aqui nos três tracinhos, né? E calibração aqui, né? Vou no botão calibração, tá bom? Então eu não faço calibração no APS. Eu acabo até removendo aquele botão aqui, tá? Eu posso até mostrar na aula futura, mexendo com esses botões, colocando mais botões. Tem mais alguns botões aí que eu acabo não usando. Bom, então de fato o visual, né, é esse, né? É um visual simples. À medida que o tempo passa, você vai aprendendo, né? E você tem algumas opções aqui, tanto do lado esquerdo, quanto acima, né, que a gente chama de abas, ou nos três pontinhos da direita, né? Então, são três opções que você tem aqui, três lugares de opções dentro do APS. Dentro do lado esquerdo aqui, você tem, né,
configuração tanto da bomba, lembrando que como a gente está numa aula de caneta, a gente está usando aí uma bomba virtual do tipo MDI, né, que é múltiplas doses de insulina, que é caneta, tá? Onde aqui temos o perfil, que a gente pode mudar o valor do perfil, do tipo, mudei meu valor de fator de sensibilidade, mudei minha relação insulina-carboidrato, eu fui no médico. Aí você vem aí, troca o perfil e ativa, né? Temos a parte de objetivos. Objetivos para caneta não faz tanto sentido, mas é de fato assim, é um jogo que tem dentro do APS e quem usa bomba vai liberando acessos a coisas automáticas, né? Você vai sendo testado e você vai sendo liberado para que a bomba fique 100% automática. Da mesma forma que a Meditronic, quando você instala a 780 ou as bombas automáticas, ela não libera automaticamente. Você tem que ficar um tempo e depois ela vai ser liberada 100%. E você, aqui dentro do APS, você tem que cumprir os objetivos. E são objetivos até difíceis, né? No sentido assim, de perguntas, de respostas e de coisas que você tem que fazer no sentido de se você muda a basal, aumenta a basal, você toma mais insulina ou menos insulina. Se você aumenta o fator de sensibilidade, você toma mais bolos ou menos bolos. Então, tem várias perguntas assim que você vai sendo testado para você, de fato, fazer a liberação desses caminhos aí para a bomba ficar 100% automática, tá? Mas isso aí fica mais para a aula de bomba, tá bom? Manutenção é, de fato, você manter o APS funcionando. Porque dentro de manutenção, deixa eu entrar aqui, você tem a parte de logaritmo, de logs, né, de registros de que está acontecendo no APS. E coisa importante que é exportar as configurações que você fez dentro do APS ou importar. O que é esse exportar? O que é esse importar? É você pegar a sua configuração, que é você colocar seu perfil, os botões, você mexer nos botões lá, como é que você gosta das coisas, e você exporta e você salva essa exportação. Para que, caso, Deus me livre e guarde, o celular quebre, roubem seu celular, sei lá, seja abduzido, e você comprando um novo celular, você consegue importar tudo de novo e você consegue ter a mesma configuração dentro do APS, inclusive importando os objetivos, que são objetivos assim longos para você fazer, que aí você gasta um mês, 2 meses, às vezes 3 meses para cumprir todos os objetivos e você não ter que recomeçar, reiniciar do zero, fazendo os objetivos de novo, tá? Então aí tem mais exportar aqui alguns bancos de dados, algumas informações, mas de fato essas duas botões aqui de exportar e importar configurações são os mais importantes, porque você guarda, faz um backup do seu perfil dentro do APS, tá? Bom, voltando aqui, nós temos o botão configurador. Bom, o botão configurador é um botão extremamente importante, porque aqui você de fato configura tudo o que você fez lá na primeira aula quando eu estava instalando o APS. Todas aquelas configurações eu consigo refazer aqui. Por quê? Porque aqui eu posso alterar a minha insulina, porque foi perguntada na primeira aula que eu mostrei. Então, se eu falar, acabou o dinheiro, não estou conseguindo comprar a Fiasp, não estou recebendo, eu só estou recebendo a Rapidin. E eu altero aqui para tal insulina. Voltei a comprar a Fiasp, consegui no governo a Fiasp. Mudo para a Fiasp. Fui para a Europa e eu estou usando agora a Lyumjev, né, que é a insulina mais rápida que hoje a gente tem, né? Vou e marco a Lyumjev, tá? Então, você vai escolher a insulina aqui novamente. A fonte BG, como eu falei para vocês, é de onde está vindo o valor da glicemia. Então, a glicemia, como a gente configurou lá o Xdrip, para ele mandar para o APS, ele vem justamente aqui do Xdrip, tá? Que seriam outras fontes, mas particularmente use, né, o Xdrip, que é muito mais fácil. Bom, suavização. Uma suavização é interessante para você ver
fazer uma curva mais suavizada, já que você, às vezes, tem momentos em que o Libre, como não é tão confiável, ele dá uma subida, descida, subida e descida. Então, quando você suaviza, você faz uma curva que passa no meio desses pontos que estão oscilando muito forte, né? Então, eu prefiro usar ou uma suavização média ou uma suavização exponencial, né? Eu recomendo. Para quem usa bomba, né, a gente atualmente está usando muito mais suavização exponencial, tá? Então, a gente, às vezes, porque a suavização exponencial, ele cresce muito lentamente, mas, às vezes, quando ele vai crescer, ele cresce de uma vez só. Mas ele demora para crescer, ele espera uns pontos até uma crescida ou uma decrescida muito forte. Então, eu prefiro ou suavização média ou suavização exponencial, tá? Aí, embaixo aqui, foi mal, decidi rápido demais. Aqui embaixo, né, depois de suavização, nós aqui escolhemos a bomba, né? Como a gente está em aula de caneta, né? A gente tem que escolher bomba virtual, clica na engrenagem e clicando na engrenagem você tem aqui a tipo da bomba, que no caso é MDI, que é múltiplas doses de insulina. Então você pode aí de fato escolher MDI. Voltando aqui, tá? Nós temos aí o fator de detecção de sensibilidade da pessoa. Aqui são alguns perfis, são alguns algoritmos de perfil de sensibilidade que você tem. E, de fato, houve uma certa, vamos dizer assim, evolução da inteligência artificial. E aí, a primeira acessibilidade que é usada justamente foi a primeira, que é a acessibilidade do APS, média ponderada, e agora a gente está usando, de fato, a Auref 1. Né? A Auref 1 é mais a recomendada hoje em dia. Como é caneta, a gente não vai falar sobre loop, mas loop ela é usada justamente com bomba, né? Onde a gente tem três tipos de loop, basicamente. Loop aberto, que é você fazer tudo manualmente. Loop de suspensão de glicemia baixa, que é o que tinha na Medtronic 640, né? Para quem conhece, onde a bomba só desligava na hora de hipo. Na hora de hipo, ela desligava para tentar não entrar em hipo. E nós temos depois o loop fechado, que é o loop totalmente automático, né? Então, ela aplica insulina para não dar hiper e desliga a bomba para não ter hipo. Então, é justamente a parte hipo. Temos aqui a parte de objetivos, né? Que é o jogo. E sincronização é você sincronizar todas as informações com o INS Cliente. Lembre-se da primeira aula. INS Cliente, você lê Night Scout. Então, dentro do INS Cliente aqui, você tem que colocar o Night Scout, que a gente criou lá na primeira aula, né? Recomendo, de fato, usar INS Cliente, tá? Bom, aqui a gente pode até configurar com relógio, a gente tem a possibilidade de ligar com relógio Samsung, relógios Androids, tá? Você pode usar. E aqui tem algumas coisas de automação, de mandar SMS. Então, isso aí tudo vai um pouco lá dentro da aula de bomba, né? Porque SMS é para você mandar um SMS e a bomba injetar a insulina para o seu filho, por exemplo, que seja pequeno e não saiba, né? Então, aí você pode fazer toda essa comunicação por SMS. Tem a parte de alimentos, né? Que seria um histórico de alimentação, de carboidrato que você pode gerar também, né? E algumas coisas a mais. Bom, configurador é, de fato, tudo da configuração do APS, né? Então, em cima aqui nós temos algumas abas, né? Então, visão geral que a gente chama aqui, que é justamente a visão do gráfico. Ações, é para fazer algumas ações, no sentido, eu quero anotar aqui que sei lá, acabou a insulina, alimentei tal coisa, você pode fazer anotações aqui. Exercício seria um momento de você fazer atividade física, você pode marcar também isso, né? Aqui você tem falando sobre a insulina, né? O pico de ação e tudo mais. NS Cliente seria a comunicação com o NetScout, né?
Se está autenticado, beleza, está comunicando com o Netscout. Se está connecting, né, ou stopped, né, ou parado, ou conectando, aí tem algo errado. Se está autenticado ou conectado, beleza, ótimo, funcionando. E Xtrip aqui seria a tela de recebimento dos valores da glicemia que está aparecendo lá no gráfico, tá? Então, as opções que a gente tem na parte superior. E nos 3 pontinhos da direita, você tem mais preferências, né? Você tem preferências aqui do APS, né? Você tem aqui o histórico de tratamentos, ou seja, o quanto você comeu de carboidrato, quanto você tomou de insulina. Então, tudo aparece nesses tratamentos, né? O histórico, tá? Assistente de configuração, tá? Que está dentro aqui, assistente de configuração dentro daquela parte que a gente fez da instalação, né? Então, na primeira aula que a gente fez a instalação passo a passo, aqui você pode refazer tudo, né? Se você preferir. Estatística, para você ver quanto tempo você está dentro do alvo, quanto você está fora do alvo. Aqui, como a gente está usando há pouco tempo, né? Esse celular que é um virtualizador, ele não tem histórico nenhum, né? Eu estou usando somente hoje, tá? Então aqui você pode ver há quanto tempo você está no alvo e tudo mais. Bom, assistente de perfil é justamente para aquela parte de perfil que você tem, né? Sobre o APS, né? Sobre o aplicativo que a gente está falando, e sair do aplicativo. Então, de fato, é um aplicativo, né? Ele é, ele é muito interessante porque você consegue gerir melhor sua glicemia, seu fator de sensibilidade, seu quanto de insulina você tem que tomar. Então, você pode fazer uma relação muito boa e muito usual. Por exemplo, agora, ó, acabei de entrar novamente com essa glicemia de 152, estando tendo uma meta, como eu configurei na primeira aula, um alvo de 100 até 110, eu tenho que reduzir um pouco essa glicemia, né? Entrando no calculadora, ele automaticamente vai me falar assim, ó, meu, ó, usuário, está na hora de você tomar uma unidade de insulina para que essa glicemia reduza, visto que seu fator de sensibilidade é 60, né? Então, se seu fator de sensibilidade aqui e sua tendência está de subida ainda mais 4, ele já está te falando, ó, melhor você tomar uma unidade para que você pegue sua glicemia de 150, caia lá naquele alvo que você deseja, que é de 100 a 110. Milton, esse alvo é fixo? Não. É um alvo que você discute com o médico e você escolhe qual é o alvo desejado. À noite, geralmente a gente trabalha com um alvo um pouquinho maior, né? Então, lá no 120, 130, né? Durante o dia que a gente bota um alvo um pouco mais baixo, né? E você pode, de fato, fazer isso daí. Tudo bem, gente? Alguma dúvida, uma pergunta da aula de hoje? Então, a APS, de fato, é isso, né? Eu não... Deixa eu cortar a comunicação aqui com o Netscout e fazer umas coisas aqui só para vocês verem. Se tiver alguma dúvida, já vai perguntando aí. Se eu só cortar aqui uma comunicação, vou fazer uns testes aqui com vocês, uns tratamentos aqui, só para a gente... Eu vou cortar aqui a comunicação com o Netscout para não gerar sujeira e gerar histórico, tá? Dentro do meu médico não ver que eu estou aplicando uma coisa sendo que eu não estou fazendo. Então, por exemplo, eu vou vir aqui na calculadora, né? E vou supor que eu vou, sei lá, vou comer uma fruta, né? E vou comer, sei lá, 15 gramas, né? 15 gramas gera um resultado aí de 1,5 unidade de insulina. Com esse fator de sensibilidade, com essa relação insulina-carboidrato, que seja, tá? Só que, Milton, tá bom, mas eu quero ser lembrado. Então, boto aqui e boto 10 ou 5 minutos, né? Que aí meu celular vai tocar. Colocando aqui o OK, ele vai falar, ó, tome 1,5,
Você vai comer 15 gramas, mas você tem que esperar 5 minutos. Dá OK. E aí ele vai fazer justamente, iniciando a aplicação, aí você pega a sua canetinha, aplica, né? E espera justamente os 5 minutos que ele vai fazer. Repara que no gráfico aparece lá, ó, 15, desculpa, 15 gramas aqui de laranja, significando carboidrato, e azulzinho bem clarinho, que é o bolus que você tomou, que é 1,5. Repare agora que você tem aqui uma insulina ativa de 1,5 e 15 gramas de carboidrato, né? 15 gramas de carboidrato ativo. Então, aí você vai ver justamente com o tempo passando, essa insulina ativa, claro, né, insulina a bordo, vai diminuindo e o carboidrato a bordo também vai diminuindo à medida que o tempo vai passando, né? Então aí você vai ter justamente esse histórico e tudo isso daí. Então, com o NetScout você pode gerar justamente relatórios disso daí, né? Ah, com alguma dúvida, gente? Para você ter uma ideia, deixa eu até ver como é que tá a minha glicemia. Não, tá feio, né? Vou mostrar aqui para você. Deixa o APS aqui rapidinho. Só mostrar aqui, não sei se alguém já viu o Night Scout preenchido, né? Vou ver como é que tá aqui. Uh, Fica um Night Scout sem nada, tá? Ele tá limpo, não tem, assim, não tem interferência nenhuma, ou seja, não tem APS nenhum usando nele, né? Deixa eu pegar o meu mesmo, de fato, tá? Uh, Esse é o meu Night Scout. Deixa ele abrir aí, rapidinho. A gente volta lá no APS rapidinho, só para finalizar a aula. Então, ele está conectando aí com o Night Scout. E aí você tem, né, parecendo a tela do, do Xtrip, né, para quem conhece. Parece, só que é uma tela um pouquinho mais colorida, né? Então você tem aí, tem as marcações de quanto de insulina você tomou, né? Quanto de carboidrato você comeu. Então você tem todo o histórico aí que você pode levar ao médico e mostrar a ele, né? Não só não só aquela tela do Libre, né? Para quem usa, ou até mesmo aí gerando um certo relatório, gerando tudo aí para vocês, né? Esse aqui é o meu mesmo. Voltando aqui para o APS, tá? Rapidinho. Então, basicamente é isso. Deixa eu ver. Não teve nem gasto ainda da insulina ativa, nem do carboidrato ativo, porque tá novo ainda. Bom, é isso, Cris. Não sei se ficou alguma dúvida, uma pergunta. Abri aqui meu áudio. Alguma dúvida, pessoal? Vai ter que. O bom é ir pegando e ir fazendo aos poucos, né, Milton? Não, com certeza. A parte de instalação é muito densa, né? De fato, isso daí. E aí agora é o uso, né? É você, de fato, pegar a calculadora, apertar, né? Quando você faz a instalação, gente, eu esqueci uma coisa importante, né? Quando a gente faz a instalação, ele precisa de 4 leituras, né? Então, no momento que você instala o APS, você tem que ter 4 leituras de glicemia. Ele não funciona de primeira, né? Você tem que esperar aí pelo menos 20 minutos o APS rodando, né? O Xtrip rodando, pegando as glicemias, 4, ou seja, 20 minutos. Aí que ele vai funcionar. Aí vai aparecer esses botões aqui embaixo, bonitinho, tudo completo. Aí você vai na calculadora e começa a usar, né? E pega, de fato, né? Vai passo a passo, vai o que está precisando, né? Certo? Fechei meu áudio de novo. Tranquilo.
Bom, acho que tu vai ter que realmente assistir de novo e ir fazendo aos poucos, né? Porque a princípio, como você falou, parece muita informação, mas pessoal, quando a gente começa a usar no dia a dia, é muito Ah, não, tranquilo. vai. Vai. Olha o despertador de 5 minutos. Olha que legal. Então deu cinco É minutos, hora de isso. comer. Milton, muito obrigada. Nada. Pessoal, muito obrigada. Boa Olha noite a aqui, ó, todo fez, ó, mundo. tá mudando aqui, ó, tá mudando Ah, a insulina, ó, tá desgastando a insulina, tá? A insulina tá, entendi. ela vai gastando, entendeu? Vai diminuindo ali a quantidade, né? A insulina ativa, né? Entendeu? Show. Beleza. Beleza, pessoal. Um abraço a todos. Valeu.